Vamos lá, agora são 9h30, hora de entrevista para você acompanhar nessa edição. A gente conversa agora com o diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia, o Christopher Garman. Oi, Christopher, boa noite, bem-vindo. Mona Lisa falando aqui, me ouve bem? Sim, boa noite, Mona Lisa, um prazer estar aqui no seu programa novamente. Prazer é todo meu. Muito obrigada, querido, por atender o nosso pedido. Eu sei que seu dia foi corridíssimo, ainda botou um tiquinho de tempo ali para falar com a gente, faz toda a diferença. Ô, Christopher, qual é a expectativa dos espectadores internacionais, né, dos observadores internacionais, quanto à legitimidade dessa transição? Em que termos a transição pode, de fato, acalmar uma expectativa que até ontem, então, 44 horas depois do anúncio da eleição de Lula, ainda estava muito cheia de questões, né, sobre o reconhecimento da vitória, sobre como se dará esse processo de fim da atual gestão para uma nova gestão. Eu queria começar sobre o assunto que a gente veio tratando, os termos da transição e o quão importante é a transição de um governo para o outro. Não, claro, eu acho que houve uma certa preocupação de investidores fora do Brasil sobre esse processo de transição. O presidente Bolsonaro vem questionando a lisura do voto eletrônico. Os Estados Unidos passou por um período traumático com a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, depois que o Trump acabou perdendo o governo. E tudo isso está na cabeça dos investidores e, pelo menos, os que olham o Brasil de fora, evidentemente, têm uma certa visão que é uma democracia menos consolidada. Então, vem um pouco uma preocupação que ganha proporções maiores. Talvez incorretamente, mas é uma preocupação que estava lá. Então, na medida que, assim, o que nós vimos nos últimos dias, de um lado, é tranquilizador, porque o presidente não está questionando o resultado, não denunciou fraude nas urnas, ele disse que vai respeitar a Constituição e até indicou o seu chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para poder coordenar essa transição. Então, isso, de certa forma, tirou do lado um tipo de preocupação que estava lá. Eu acho que esse tipo de risco era muito baixo, mas ainda assim havia essa preocupação. E agora, evidentemente, um pouco de olho sobre o tamanho dessas greves, se pode ter sustentação ou não. Então, mas eu diria que a escala das preocupações diminuiu. Então, acho que existe um reconhecimento que vamos ter uma transição, não vai haver uma crise institucional, e agora as preocupações são de menor escala. Isso apazigua, assim, as preocupações fora do Brasil. Ai, que bom isso, porque de fato era de fato, né, uma das maiores preocupações. E eu não sei se você conseguiu acompanhar, Christopher, você estava em deslocamento, mas a gente trouxe logo no comecinho do jornal uma manifestação do presidente Bolsonaro, então um vídeo que ele postou nas redes sociais por volta agora das 7h30 da noite, implorando, então ele usou esse verbo 2 vezes, para que os manifestantes, para que os bloqueios, né, manifestações ilegais, a gente repete, para que esses bloqueios sejam desfeitos em várias partes do país. Ainda há muitos bloqueios ativos nesse momento, 3 dias, né, de bloqueios. Christopher, vou colocar o Lorival Santana no nosso papo, claro. Lorival, boa noite, bem-vindo, por favor. Boa noite, Mona Lisa, boa noite, Christopher. Bem, eu queria pensar um pouco no governo Lula. Por um lado, é um governo que tende a proteger a Amazônia, que é uma preocupação do governo Biden e da Europa. Por outro lado, é um governo que pode ser até mais favorável à Rússia do que o governo Bolsonaro, por causa das tendências do PT, do Celso Amorim. E também é um governo que menos propenso a abrir o comércio, mais propenso a proteger a sua indústria e a não resolver as questões estruturais e, portanto, pode até se congelar, provavelmente vai se congelar o processo de adesão à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No balanço entre essas coisas, o que você acha que pesa mais favorável ou menos favorável no cenário do Brasil a partir de 1º de janeiro? Bom, primeiro, boa noite, Lorival, e você colocou muito bem, talvez, os ativos e os passivos de um eventual governo Lula sobre essa ótica externa. Eu diria que para
assim, a comunidade internacional, lê-se talvez as capitais da Europa e também na Casa Branca, o tema ambiental pesa mais. Olhando a política externa americana, é o grande tema e era o grande calcanhar de Aquiles na relação bilateral. A gente olha na Europa, evidentemente estão lidando com uma crise energética, estão importando mais energia intensiva de carbono no curto prazo, mas existe uma grande prioridade para essa transição verde e as queimadas na Amazônia realmente colocaram o Brasil numa posição difícil e era uma mancha negra na visão externa. Então, eu acho que, na medida que nós temos um novo governo que está abraçando essa agenda e começa com uma reputação muito mais elevada, eu acho que isso tende a falar mais elevado lá fora. Claro que é um governo que também não é tão aberto ao comércio, então não só a ascensão ao OCDE, mas talvez assim, a conclusão do acordo da União Europeia com o Mercosul demore mais, na medida que o PT está querendo renegociar os termos. Isso não é bom em termos para a economia brasileira, do meu ponto de vista, mas eu diria que abraçando essa tendência global tão importante, eu acho que acaba pesando mais. O calcanhar de Aquiles para o governo do PT é o lado fiscal, né? Essa é a grande preocupação. Se eles não acertarem essa conta, tudo vai ficar mais difícil. Calcanhar de Aquiles, quando você se refere, Lori, fica aqui comigo, é exatamente para saber o tamanho do problema também, porque na abertura das contas agora, nesse processo de transição, por isso que eu comecei o nosso papo me referindo a ele, aí sim a gente vai saber, todos vamos saber, o mercado internacional, enfim, e nós brasileiros, as bombas também que estão armadas para estourar, né, o ano que vem. É nessa linha também ou você se refere mais às reformas que precisam também ser tocadas urgentemente, Christopher? Essa parte das bombas, reconhecer os esqueletos, os armários, é importante sim em qualquer transição, mas eu acho que os investidores fora do Brasil e até dentro do Brasil estão de olho sobre assim, qual é o plano do governo do PT conseguir reconciliar demandas de mais gasto, que o presidente eleito Lula tem deixado muito claro, vai querer gastar mais no lado social, vai querer ter um aumento real do salário mínimo, vai ter várias demandas. Como você reconcilia isso com uma regra fiscal nova e um padrão de gasto que consiga ser compatível com uma dívida pública estável com relação ao PIB? Esse é o grande desafio, né? O Brasil tem uma dívida razoavelmente alta com relação aos seus pares e uma carga tributária alta também. E o mundo, nesses próximos 6 a 12 meses, vai ser difícil. Os Estados Unidos entrando possivelmente numa recessão, a Europa também, o Banco Central americano aumentando os juros. E quando o Banco Central americano aumenta juros, os custos de financiar a dívida também sobem em mercados emergentes como o Brasil. Então, essa é a grande dúvida. Aí os investidores estão olhando quem vai ser o ministro da Economia, qual o tamanho do gasto fora do teto no ano que vem, isso é o que eu acho que essas conversas com o relator estão começando a vir, e qual é a nova regra fiscal. Essas 3 etapas vão ser essenciais para os investidores avaliar se o governo tem uma estratégia fiscal sustentável ao longo do tempo. Eu já dei essa incumbência para o Caio Junqueira, que chega aqui no nosso papo. Falei, Caio, você está em Brasília, descobre o nome do novo ministro de qualquer maneira. Brincadeirinha, Caio Junqueira, chega no papo. Christopher, boa noite. Christopher, a sua percepção é de que este governo de frente ampla que o Lula deve montar, ele será suficiente até que ponto para neutralizar a oposição bolsonarista? Olha, eu acho que no início de governo eu não me preocupo tanto nas bases de governabilidade. Acho que o presidente eleito Lula, ele tem sido muito claro, né, na estratégia política dele ao longo desse último ano. Ele sempre tinha na cabeça fazer um governo de união nacional. Ele escolheu o Geraldo Alckmin como vice com essa estratégia em mente e o vice eleito vai executar essa estratégia. E acho que, olhando no Congresso, acho que tem condições de montar uma maioria parlamentar entre esses partidos de centro e até parte da base de sustentação do presidente Bolsonaro. Então, eu diria que no início de governo dá para poder ter uma maioria e aprovar algumas coisas, né? Se, de fato, o governo conseguir encontrar o equilíbrio fiscal que gera as condições para uma recuperação da economia
Ah, meu Deus do céu, travou. Será que dá para a gente fazer uma enroladinha aqui para ver se ele... Bota meus meninos do meu lado, o Lorival e o Caio Junqueira, para a gente conversar enquanto a gente tenta restabelecer esse sinal. Voltou? Que bom. Christopher, cadê você? Christopher, essa internet mata a gente do coração. Vamos lá, complete, por favor, querido. O que eu estava dizendo, acho que no início de governo dá para montar uma base parlamentar e uma maioria parlamentar. A oposição bolsonarista só acaba sendo um calcanhar de Aquiles mais forte se as coisas vão mal. Se as coisas vão mal na economia e a aprovação do presidente cai. É nesse cenário que, tendo uma base mobilizada, disposto a ir para as ruas, é que realmente vira um problema de governabilidade. Não antes disso. No início do governo, não acho que vai ser um problema. Lorival, tem mais uma questão? Tem. Eu queria testar uma hipótese de cenário comparativo entre o peso do Donald Trump na oposição e o Jair Bolsonaro. Eles são bastante parecidos nas estratégias, mas nos Estados Unidos só existem 2 partidos. O Trump foi muito eficaz no sentido de capturar o Partido Republicano, controlando as bases e as primárias que definem o futuro dos republicanos. Já aqui, embora o Partido Liberal do presidente Bolsonaro tenha ganhado a maior bancada, há uma dispersão de partidos, há dezenas de opções para a direita e a extrema-direita se abrigar sem depender do ex-presidente Bolsonaro. Qual você acha que vai ser? Será que o ex-presidente Bolsonaro conseguirá ter o mesmo espaço na oposição que o ex-presidente Trump? Boa pergunta, Lorival, e eu acho que vai sim. Tá? Evidentemente, não existe uma comparação entre a estrutura partidária nos Estados Unidos e no Brasil, como você bem colocou. Existem 2 partidos e o Donald Trump ocupou um dos principais partidos nos Estados Unidos. Então, com isso vem uma certa estrutura organizacional que o presidente Bolsonaro não terá. Mas eu diria que a grande força política de uma liderança é o seu elo com uma base eleitoral. Né? Na medida que o presidente Bolsonaro consegue manter esse bolsonarismo vivo e como perante a opinião pública, a principal figura se opondo ao governo Lula e lá na frente se posicionando como possível candidato daqui a 4 anos para a presidência, esse é o real poder político. Eu não foco tanto no fato se ele tem ou não tem uma estrutura partidária. E eu acho que isso o presidente Bolsonaro tem, e isso é semelhante ao que o Trump tem nos Estados Unidos. As informações hoje, né, Lorival, tenho certeza que você viu, Garman, se não viu, a gente traz também muitas apurações hoje sobre como seria, então, a função do presidente Bolsonaro agora no PL, né, no próprio PL, até ali com um acordo para um recebimento financeiro. Mas a gente pontua sempre, né, o capital político do presidente Bolsonaro ao final dessa eleição é imenso, né? Nós estamos falando, Lorival, Christopher, Caio, todos que nos acompanham, de 58 milhões de votos, né? É muita coisa, sem dúvida. Agora, Christopher, eu queria olhar para a COP27 com a sua ajuda. Lula recebeu, né, até antes da posse, o convite para ir, o presidente do Egito, né, Lorival, que convidou o presidente Lula. Ele aceitou, vai com uma grande delegação. O quão importante é esse evento? Porque nós vamos ter lá, né? Então, um presidente eleito convidado com uma delegação enorme, não pode fazer muita coisa, apenas fazer ali os contatos necessários. E também a delegação do presidente atual em exercício, né? O presidente Jair Bolsonaro, que está terminando o seu governo. Num evento tão importante, clima, comprometimento, meio ambiente, o quão a gente deve prestar atenção e se preocupar com as sinalizações e manifestações da COP27? Christopher? Olha, eu acho que é muito importante. Evidentemente, nós estamos entrando numa COP27 difícil. Assim, as condições para grandes acordos estão duros. Existe uma divisão cada vez maior entre países industrializados e países em desenvolvimento, mas o Brasil, na medida que o Lula
chega num evento como esse e começa a colocar as credenciais de abraçar a pauta ambiental, no fundo, é a grande estrela e o ponto alto da sua política externa, não é? Pelo menos perante países na Europa, nos Estados Unidos e boa parte dos países industrializados. Então, acho que isso, no fundo, é uma maneira oportuna, a maneira de iniciar essa reintrodução ao cenário externo num evento como esse. E, evidentemente, o que o Lula fala e as indicações acaba tendo um peso maior porque é o futuro governo, né? Então, a equipe atual vai representar a posição do governo atual, mas tem um prazo muito limitado. Então, são sinalizações importantes para a posição do Brasil nessas negociações. Christopher Garman, muito obrigada mais uma vez pelo papo. Venha sempre conversar com a gente, faz toda a diferença te ouvir. E a gente pensando juntos, eu acho que a gente pensa e entende melhor, sem dúvida. Obrigada, Christopher. Obrigado pelo convite, foi um grande prazer. Obrigada. Lorival e Caio, muito obrigada também que participaram comigo dessa entrevista.